Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui. Verde Legacy dividem suas apostas em bolsa e juros e descartam mudanças no cenário com o caso Petrobras. A matéria é bem abrangente, fala da questão específica da Petrobras que nós não vamos abordar. Eles falam também de dólar, certo? Então você dê uma conferida aí no link da matéria. Nós vamos comentar o que eles falam sobre os juros, em particular o que muito está preocupando a galera sobre o aumento da taxa Selic. Então, nós vamos expor aqui o pensamento deles, vamos contrapor os nossos argumentos e vocês vão aí chegar às suas conclusões que vocês vão deixar nos comentários para a gente. Sobre o futuro da taxa Selic, o sócio da Legacy entende que após ter demorado para derrubar os juros em 2020, o Banco Central deve dar o ciclo de alta já a partir de março. Então, olha só, se eles demoraram para fazer uma coisa em 2020, eu acho que eles vão demorar para fazer a outra coisa em 2021. É óbvio, né? Então, quer dizer, eles achavam. Vocês vejam assim, ó, já reflete um pouco de impaciência. Porque se lá em 2020 o Banco Central demorou, na visão deles, demorou para reduzir os juros, agora ele tem que ser rápido também. Quer dizer. Então, quer dizer, lá tinha que ter sido rápido e agora tem que ser rápido. A visão é que tem que ser rápido sempre. Vocês viram, conseguiram ver isso, né? Pelo texto. Ok. O certo, abre aspas, ó, o certo seria o Banco Central dar mais do que 50 pontos. Então, olha aí, ó. Mas eu acho muito difícil que dê mais de 50 pontos, pessoal. Que dê mais que 25. Porque, assim, ó, nos últimos 2 ou 3 ciclos de alta da Selic, isso já remonta aí 2013, né? 2013, sim. Alta da Selic começou, teve uma forte em 2013, depois 2014, depois ficou um bom tempo estável e depois só caiu. Então realmente já faz bastante tempo que a Selic não sobe. Então assim, naquela época o Banco Central costumava avisar o mercado, aumentando em 25 pontos base. Eu não vejo motivo para mudar isso, certo? Então aqui, ó. Dar mais do que 50 pontos, o ajuste deveria ser muito mais rápido, algo como 75 ou 100 pontos. Olha, 100 pontos, gente. Aí realmente a gente vai ter que descer bastante na análise do tempo, que é raro, é bem raro o Banco Central fazer isso, aumentar 100 pontos numa reunião só. Para chegar rapidamente a um patamar de 4 a 5%, pelo menos, afirmou um especialista. Então, o que eu concluo dessa frase, pessoal? Assim, ó, não estou criticando, tá? Só estou vendo o que está escrito aqui. Aqui está escrito literalmente um wishful thinking. Isso aqui é o desejo dos gestores. Eles querem que a taxa Selic aumente rápido agora, a partir de março. Esse é o desejo deles, está claro, está nítido e claro aqui pelo texto. E eles querem que a Selic volte para 4 ou 5%, ou seja, com uma margenzinha acima da inflação. Eles querem que volte rápido para esse patamar, certo? Tá bem expresso aqui, ó. Quando eles dizem o certo seria, ele já está dizendo assim, ó. O certo seria é porque talvez ele acredite que não vai acontecer, e o certo seria porque é o que ele julga certo, ok? Então, pessoal, vendo bem textualmente, com bastante calma, bastante cabeça no lugar, isso aqui é wishful thinking. Ou seja, pensamento de desejo, tá? Muito bem. Nova frase aqui, ó, abre aspas. Está evidente que o juro brasileiro está no lugar errado. Não dá para o país ter taxa de juro real negativa de -2. Bom, aí eu não concordo. Por quê? Porque não é o juro que está errado, é a inflação que está errada. O resultado do juro real negativo vem da onde? Vem do juro da Selic menos a inflação. Então, Selic 2%, inflação 4%, 2 menos 4, menos 2. Está aí o juro real negativo de -2. É pela inflação muito alta. E aí não é só a taxa Selic que determina a inflação. Existem diversas políticas que interferem na macroeconomia, certo? E o juro é uma delas. Pode até ser a principal, mas com tudo que aconteceu em 2020 e ainda continua acontecendo em 2021, com incertezas para todo lado,
com reformas sendo necessárias, com pressões em determinados setores da economia, né? Fiscal super abalado por gastos inimagináveis antes de 2020 que tiveram que acontecer em 2020. Então, quer dizer, com todo esse fator, a gente coloca na conta aí a incerteza, coloca os fatos mundiais, coloca a questão fiscal, coloca a necessidade de reformas, e 2020 foi um ano que ficou na geladeira nesse aspecto, certo? Se a gente não imaginar que isso estressa qualquer componente da economia, a gente vai estar sendo não realista, certo? É claro que todos esses fatores estressam, é claro que todos esses fatores tiveram um papel preponderante na inflação. Então não é só a taxa de juros, certo? Então corroborou Parreiras, que afirmou agora vem uma parte mais interessante da matéria, né? Porque eu também não gosto de ficar só me contrapondo, né? Que afirmou carregar nos multimercados da Verde posições nos títulos públicos indexados à inflação, Tesouro IPCA, aqui está bem claro, nos vértices intermediários da curva de juros futuros. Então, pessoal, vou remeter vocês para aquele vídeo conversando sobre a curva de juros do Brasil, tá? Que é um vídeo que eu larguei uns dias atrás aí. Ali vocês podem olhar a curva, mas quais seriam esses vértices intermediários? São aqueles papéis que são negociados nos leilões, que o Tesouro Nacional vende nos leilões. Então é o Tesouro IPCA 28 e o 30. Talvez em algum grau o 26, tá? Mas basicamente o 28 e o 30 são o chamado vértice intermediário ou parte intermediária da curva, tá? A curva longa seria aí depois de 2030, né? Mais de 10 anos, então 2031 para frente, parte longa da curva, parte curta aí até 2025, 5 anos, comecinho de 2026, parte média em menor grau 2026, porque ele, né, 5 anos e alguma coisinha, ele pode estar ali entre a transição entre o curto e o médio prazo, e médio prazo sim, vértices intermediários 26 e 30, que são títulos que a gente mostrou que em determinados leilões eles têm bastante saída. O 30 aumentou bastante a saída e o 28 também está tendo uma saída interessante, está tendo um volume interessante de vendas. Então tá aqui, pessoal, eles carregam essas posições. Então isso aqui eu achei muito, muito interessante. Falando sobre o Tesouro Direto, que a gente só tem o 26 e o 30, eu destaco o seguinte: para quem achar essa ideia interessante, o 2030 casa bem, viu? Porque ele tem ali só 4 anos mais que o Tesouro IPCA 26, certo? E ele tem ali, em geral, uma taxinha em torno de meio ponto percentual, 50 pontos base, acima do IPCA 26, por 4 anos a mais no vencimento. Mas, aí que tá, como ele é um papel que paga juros, ele vai sempre pagando de 6 em 6 meses até 2030, coisa que o 26 não faz. Então, porque é principal. Então o que acontece? Esse vencimento dele, que está em aproximadamente 10 anos, um pouquinho menos, ele acaba, na verdade, sendo trazido para mais próximo do momento atual pela duration menor do que o seu vencimento, justamente porque ele está pagando juro no meio do caminho. Então, é uma posição bem interessante. Quem quiser fazer um mix de IPCA 26 com IPCA 30, mesmo ele sendo com juros, e aí você reaplica os juros, você pode montar algo parecido com o que ele está falando aqui, certo? Eu achei muito útil isso aqui. E para concluir, gente, o Banco Central vai normalizar o juro real para algo entre 0 e 1, mas o que está precificado na curva é muito mais do que isso. Bom, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o estresse na curva de juros está mais alto do que isso, ou seja, se o estresse está mais alto do que isso, o que está precificado na curva é muito mais alto do que isso vem de encontro, bate muito com o que eu digo aqui no canal, que é o seguinte: olha, pessoal, se a Selic subir, é mais provável que o mercado se acalme, certo? E esse
o que está precificado na curva é muito mais do que isso, desapareça. Esse muito mais desaparece e as taxas caem paradoxalmente. Certo? Por quê? Porque a Selic vai subir e as taxas vão cair. Porque aí o mercado vai estar em paz, vai estar tranquilo, porque o Banco Central vai estar fazendo o que o mercado quer. Então, dá para pegar esse raciocínio, gente. Esse raciocínio aqui, e ele está dizendo aqui, ó. O Banco Central vai normalizar o juro real para algo entre 0 e 1, e aí, se começa a subir a Selic, daqui a pouco, chega lá, sei lá, vou ser bem hipotético aqui, né? Bem assim, um argumento bem aleatório, assim. Vamos dizer que chegando lá nos 13,5, né? A inflação caminha para 3,5 também ao invés de 4, aí já zerou e aí ele para de subir. Pode acontecer isso também. Mas o que está precificado na curva, está precificado agora, é presente, ele está falando do presente agora. É muito mais do que isso? Sim, porque aí que tá, né? Se a gente leva assim, em conta o estresse que aconteceu na segunda-feira dessa semana, que foi violento, foi uma coisa pontual, né? Mas o que tá ali, eu não concordo muito que é muito mais. Eu acho que é um pouco mais, tá? Porque, sim, os prefixados de longo prazo estão carregando muito estresse, né? O pré-31, que ficou a semana inteira acima de 8%, é uma coisa que por si só já fala bastante, né, gente? Bom, vamos ver aqui, disse o gestor, acrescentando que essa é uma posição que o fundo já carrega há bastante tempo. Aqui, olha só, gente. Disse o gestor da Verde, acrescentando que essa é uma posição que o fundo já carrega há bastante tempo e que deve funcionar mesmo em um ciclo de alta da Selic. Então, gente, olha só. O que eles... eu fiz vídeo, acho que isso aí já faz 1 ano e meio, ou mais, mostrando... Não, mais de 1 ano e meio. Mostrando quando a Verde... Eles sempre falavam que estavam comprados em NTN-Bs, e especialmente nos vértices de prazo médio. Tá? Então, eles devem ter carregado muito dessa posição, ou seja, mantido os títulos, certo? Que é o que ele fala aqui, ó, é uma posição que o fundo já carrega há bastante tempo, certo? Então, deve ter alguma coisa de LFT também, mas eu acredito que sejam as NTN-Bs de médio prazo. Na Legacy, Jobim afirmou que a gestora carrega posições tomadas que ganham com a alta taxa de juros dos juros curtos, pela expectativa de que a inflação no Brasil e no mundo deve levar o Banco Central a subir os juros acima do que está projetado hoje pelo mercado. Então, já esse outro gestor aqui, essas posições tomadas em juros curtos, certamente é Tesouro IPCA 23, tá? Conforme foi o outro estudo que a gente mostrou aqui também, que uma corretora fez, uma casa de análise, perdão, fez, mostrando ali que os IPCAs inferiores a 2 anos, eles aumentam a rentabilidade conforme aumenta a inflação, o que é bem questionável, mas então é isso aí, é que a gente não tem esse tipo de papel no Tesouro Direto, mas aqui eu acho que está bem claro que é o IPCA 23, a NTN-B 23, que o governo lançou e que o Banco Central, perdão, o Tesouro Nacional lançou no final do ano passado, e também talvez o IPCA 24, né, que o Tesouro voltou a ofertar nos leilões esse ano de 2021. Então é isso, gente, tá? Assim, ó, não quero ser crítico demais com a matéria, até porque a matéria em si, ela coloca ali algumas opiniões interessantes. Eles têm essa opinião que a Selic tem que subir rápido e para ontem e tal, tudo bem, é a opinião deles, né? A gente pode não concordar, né? Eu acho que eu tenho o direito de não concordar. E a posição deles nos juros aí, que eu achei muito interessante da gente conversar sobre isso, para ver também como é que funciona aí a cabeça dos gestores. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião aí. Será que vale a pena fazer um mix do IPCA 26 com o IPCA 2030 para pegar essa parte intermediária da curva? É uma ideia boa. Eu gostei, viu? Eu gostei. Me diz o que vocês acham. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.